Bom, então, agora vamos encerrar a apresentação do projeto Operação Mãos Limpas. Falta ainda alguns apresentarem, que são aqueles que fizeram as atividades fora das suas residências, né? Eu não sei quem quer apresentar primeiro, pode começar, sem problemas. Pode ser. Pode. Quer ir? Eu posso começar? Pode. Ok, pode ir então, Gabriela. Eu vou fechar minha câmera e meu microfone para não atrapalhar. Vocês estão vendo? Sim, Gabi. Não sei se está em tela cheia. Aham. Antes estava. Aperta naquele livrinho. Isso, agora tá. Tá. Então, eu desenvolvi o meu projeto, né, com a educação infantil e o primeiro ano do ensino fundamental de uma escola aqui da minha cidade, que é Campina das Missões. Então, eu dei o título como Higiene Correta das Mãos para Crianças da Educação Infantil e primeiro ano do ensino fundamental. Então, a introdução, eu coloquei, então, que a lavagem das mãos, ela se configura como um ato indispensável, tendo em vista que as nossas mãos, elas servem como meios de transporte para diversos tipos de doenças, e as crianças, devido ao seu comportamento social, elas acabam, então, apresentando um elevado risco de adquirir alguma infecção relacionada a micro-organismos. Então, por esse motivo, eu achei importante apresentar para elas a importância e a maneira correta da higienização das mãos, para, então, justamente evitar e diminuir a propagação de doenças. Oi? Ah, apareceu. Então, a metodologia, eu desenvolvi ela, então, em 2 etapas. A primeira etapa, então, constituiu numa explanação lúdica e didática do que, então, são os micro-organismos e o que eles causam, então, também abordando a importância da higiene correta das mãos. Eu fiz essa conversa, como são crianças pequenas, eu desenvolvi isso, assim, falando bem na linguagem deles, né, falando, tipo, os bichinhos, e nesse sentido. E a segunda etapa, então, foi demonstrando a forma correta da higienização das mãos com a ajuda de tinta, para que ficasse visível para eles, e também nessa etapa eu usei a luz negra. Eu fiz uma com álcool e com marcador de texto, que daí dava para ver, tipo, ele ficava transparente, mas quando tu ligava a luz negra, aparecia onde eles passavam, né? Aí eu dei para eles passar antes de ligar a luz, para algumas crianças, né? E falei para eles espalhar como se eles estivessem lavando as mãos. Aí depois eu acendi e mostrei, né? Daí eu mostrei para os coleguinhas também, porque não deu para fazer com toda a turma, eram bastante crianças. Aí eu mostrei, né? E falei para eles, tipo, no sentido de que normalmente eles não higienizavam na parte de cima, eles não passavam na parte de cima, só se preocupavam com a parte das palmas, né? Aí eu falei para eles sobre, no caso, isso já é o desenvolvimento, né? Mas eu falei, então, para eles da importância da gente higienizar todas as partes das mãos, né? E eles, então, ficaram assim, né? Nossa, eles perceberam que eles não estavam lavando da maneira correta. Então, o objetivo foi promover, então, de maneira lúdica e didática o ensinamento sobre o que são os micro-organismos, o que eles causam, e também ensinar e incentivar a higienização das mãos da forma correta para crianças do primeiro ano de educação infantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Isabel, da cidade de Campina das Missões. Então, o desenvolvimento eu já falei um pouquinho, né? E depois dessa parte que eles perceberam que, então, eles não estavam lavando as mãos da maneira correta, né? Eu ensinei todos os passos, né, sem nada, e pedi para eles ir fazendo junto comigo.
E daí eu percebi que, assim, a grande maioria das crianças, eles tiveram dificuldade de fazer um movimento de concha. Eles não tinham coordenação motora suficiente para isso. Mas, no mais, assim, eles conseguiram realizar todos os passos bem certinho. Eu fui, assim, olhando, né, e consegui perceber isso. Daí, aqui são algumas fotos de eu explicando e realizando os passos. Eles acharam o máximo, porque eu falei que eu ia fazer uma mágica com eles, e eles ficaram, meu Deus, tanto que algumas, como eu não consegui fazer com todas, porque ao todo, eu falei 7 vezes, eu expliquei 7 vezes, porque eles dividiram em turmas por causa as salas eram pequenas, então eles dividiram as turmas, né? Aí eu não tinha como fazer com todos, porque senão ia demorar muito, e eles me deram meia hora para apresentar. Aí alguns alunos ficaram bravos comigo, porque eu não deixei, mas não tinha como, né? Daí a conclusão, então, após a apresentação do projeto, através das observações realizadas, pode-se concluir que a promoção por meio das atividades lúdicas se configura como um ato indispensável para a prevenção de diferentes tipos de doenças, em especial as doenças transmissíveis. Então, os alunos, por meio dessa explanação, eles puderam ter um maior conhecimento sobre a importância da higienização das mãos, da forma correta e do porquê a mesma deve ser realizada. Seria isso. O áudio, prof. Muito bem, Gabriela. E a tua experiência como foi? Como você se sentiu fazendo isso? Nossa, eu achei incrível. Sério, eu adoro criança, né? Eu adoro muito, gosto muito de criança, assim. Eu acho que para eles tudo é incrível, sabe? Qualquer coisa que tu fala, eles acham o máximo. E para eles, assim, eu sempre perguntava, né? Se eles tinham gostado da apresentação. No final, eles gritavam que sim, e que... Gente, eles me pediram até se eu queria ir junto com eles no parquinho brincar depois. É o máximo, sabe? Eu adorei muito a experiência. Sabe que a experiência que vocês têm lá quando ensinam qualquer um, e que vocês percebem que que aquelas pessoas estão ouvindo o que vocês estão falando, estão achando, é a mesma que a gente tem do lado de cá. Tipo, eu sinto isso também quando eu vejo o quanto vocês se esforçam, por exemplo. Por isso que eu gosto tanto desse projeto, porque eu percebo em vocês, quando fazem ele, um estímulo muito maior do que fazer uma prova, ou do que ler um artigo, ou do que eu ficar aqui falando, sabe? Eu percebo que vocês... talvez eu vejo em vocês a mesma coisa que vocês veem lá nos aluninhos de vocês quando vão ensinar, assim. E isso também me realiza como professora, que eu imagino que seja a mesma realização que vocês sentem lá. Não, e tanto que os professores, assim, eles falavam, nossa, como eles ficaram quietinhos, porque eles ficavam sentados prestando atenção. Teve uma turma que, assim, eu falava, quando eles estavam todos ao redor de mim. Parecia um monte de pintinho ao redor de mim, daí as profs tinham que pedir para eles ir sentar, porque senão eles estavam sempre ao redor de mim. E tu chegou a falar com a prof depois? Para ver se eles fizeram alguma coisa, se mudou alguma coisa? Com os professores, não, mas só que uma das alunas, então, da turma que eu apresentei, ela é minha vizinha, e eu cuidava do irmão dela, né? Foi por isso que eu tive ideia, na verdade, de apresentar para eles. Ela veio aqui em casa, ontem foi, e daí eu perguntei se ela não tinha esquecido nenhum passo dela. Ela falou, sim, agora eu até passo álcool quando eu chego na escola. Amor. Sim, teve uma turma que perguntou, assim, ele falou, prof, a gente pode lavar a mão agora? Tu viu? Claro, na verdade é isso aí a ideia, né? Tem que ir botando na cabecinha do quanto é importante. Bem assim. Tá bom, parabéns, Gabriela. Muito bem. Obrigada. Quem seria o próximo? Pode ser eu e a Renata. Pode ser. Tá. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Só ainda não tá grande. Acho que foi. Agora sim. Uhum. Tá, então o nosso projeto a gente titulou também Operação Mãos Limpas. As acadêmicas, eu,
a Briana e a Renata, e a orientadora Prof. Terry. Então, introdução. A gente sabe que a higienização das mãos é um hábito simples, rápido, eficaz e de baixo custo. E, ao realizar a prática correta, a gente evita inúmeras doenças e infecções. Só que muitas vezes acaba sendo subestimado pela população por ser uma prática simples. Eu acho que o problema é muito mais preocupante com as crianças, né? Porque eles não são instruídos desde pequeno por seus pais ou responsáveis de uma forma, da forma certa de higienizar as mãos. E eles acabam sempre brincando, trocando brinquedo com o coleguinha, botando a mão na boca, no olho. Então, acho bem importante passar essa informação para eles. Então, como objetivo, a gente teve instruir os alunos, tanto do ensino fundamental, e também depois a gente fez com o ensino médio, quem teve um convite, sobre as práticas de higienização das mãos. E a gente fez isso através de uma aulinha que a gente preparou. No primeiro momento, a gente explicou o que eram os micro-organismos, os vírus e as bactérias, para eles terem uma noção do que quem estava falando, porque eles eram pequenos, eles eram do 5º ano. E após a gente ensinou os movimentos corretos, a gente fez um lúdico com eles também. Então, a gente realizou ao total 4 apresentações. 3 foram na Escola Estadual de Educação Básica Palmeira das Missões, ou Polivalente, e uma apresentação na Escola Estadual do Ensino Médio Menina Palma. A princípio era para ser somente 2 no Poli, que era a apresentação com os 5º anos, que a gente tinha se preparado para fazer uma introdução sobre o que eram vírus, bactérias, e depois prototipar as práticas. Só que, no decorrer do projeto, a escola foi pedindo para a gente apresentar com mais turmas, até que a gente foi parar em outra escola. Então, acho que dessa forma a gente conseguiu também atingir os objetivos que a gente esperava, que a gente nem esperava, na verdade, porque era 2 apresentações e foram para 4, e semana que vem, a princípio, a gente tem algumas também no Venina, com as turmas infantis. Vocês ainda não sabem. Temos também na CIS Brasil, que vamos ter que agendar e organizar, pôr na agenda. Que bom. Ai, que bom. Aqui a gente colocou algumas... eu não falei aqui, peraí. Então, a gente introduziu um assunto sobre os vírus e as bactérias, e a prática a gente realizou a lavagem das mãos com eles, e bem antes de iniciar a aula, a gente chegou primeiro que todo mundo e passou aquela mistura da tinta neon pela sala, na maçaneta da porta, na alça da cadeira, no momento que eles puxam, na mesa, em volta de um álcool gel, e não falou nada para ninguém. Aí depois a gente fez aquela prática com a luz negra, e mostrou para eles a mão que eles estavam contaminados, e a outra mão deles eu passei cumprimentando todos. Mostrei para eles, contaminei a minha mão e passei cumprimentando todos, para eles terem a noção, porque talvez eles pensem que só vão se contaminar através de uma pessoa que esteja contaminada, né? Então a gente fez esse lúdico para eles terem noção da uma mão deles contaminada por mim e a outra pelo ambiente. E foi muito interessante ver a reação deles, eles ficavam espantados, achando que iam estar cheio de vírus e bactérias. Aqui são eles, a turma do 5º ano. E aqui a gente colocou um print das apresentações que foram online, porque o pessoal mais velho não estava querendo ir no presencial, então a gente fez uma outra apresentação. Oi? Como a gente está em pandemia, tem muitos alunos que optaram por não retornar à escola. Aí eles deram a opção para a gente de fazer também no Google Meet com os alunos que não vieram. E daí a gente fez em 2 momentos. A gente fez coisas diferentes, né? No Meet a gente não pôde fazer a prática com eles, mas a gente ensinou os movimentos com a luva também e com a tinta. Mas foi um pouco mais distante, eu diria, né? Da aula, assim, de forma online é um pouco mais distante, porque eles não interagem tanto quanto os que eram presenciais. E também, a pedido do professor, a gente mudou um pouco a apresentação, porque ele pediu para a gente focar um pouco mais sobre o Covid, e não tanto sobre, por exemplo, como a gente trabalha com as crianças, vírus, bactérias e as práticas, ele queria uma coisa mais pro lado do Covid. Então, a gente mudou um pouquinho a apresentação para ficar para eles.
Tá. Então, nos resultados... Tu vai apresentar? Não, pode ir. Nos resultados, a gente teve, em primeiro lugar, o compreendimento dos alunos sobre os micro-organismos. Eu acho que eles tiveram um retorno bem legal, porque eles falaram para os professores, e tem, inclusive, uma aluninha do 5º ano que é filha de um professor, e ele disse que ela aprendeu bastante sobre isso. E a realização da prática da higienização da mão da maneira correta. Eu acho que foi uma coisa bem fixada, alguns até falaram que já sabiam, porque tinham irmãos que já estavam na faculdade e ensinaram para eles. Então, acho que foi bem interessante a gente também saber que eles também têm essa percepção, principalmente agora, né? Foi essa a nossa experiência até o momento. Deixa eu ver. Eu acho que teve uma parte que a gente não esperava, foi principalmente lá no Venina, eles não tinham tantas dúvidas sobre a nossa apresentação, eles tinham dúvidas sobre o laboratório e sobre a faculdade. Então, a gente não foi tão preparada para falar sobre isso e acabou tendo que falar, porque é uma escola que não tem tanto acesso à informação e o pessoal de lá é mais carente, mas mesmo assim foi muito bom ver a sede de querer saber as coisas que eles têm. E foi muito bom. Sim, a gente tem ainda, além da oportunidade de ensinar os alunos sobre conteúdo, né, de ensinar sobre a importância da higienização das mãos, a gente ainda consegue levar para eles justamente essa informação da possibilidade de vir para a universidade, de que estar aqui é possível para qualquer um, desde que a pessoa tenha interesse, vontade, se esforce, né? Isso é legal também, isso é na verdade, esse é quando a gente fala de extensão, que é a extensão é levar o conhecimento que está dentro da universidade para a comunidade. Mas quando a gente leva o conhecimento, a gente leva a universidade, né? A gente aproxima a universidade do resto do mundo, assim. Sim. E aqui no nosso mundo, óbvio, o nosso mundo é menor, mas como vocês são de várias cidades, né? Pense, meninas, que mesmo aqui em Palmeira ainda existe esse distanciamento entre o FSM e população. Imaginem, então, nas cidades da nossa volta, né? Inclusive, o professor que convidou a gente para ir lá no Venina, ele perguntou se a gente podia falar um pouco sobre a faculdade, porque ele vê que os alunos eles estão muito desesperançosos, sabe? Então, ele queria trazer a faculdade para a escola, como ele disse. E daí ele achou importante falar um pouco sobre o laboratório, essas coisas que a gente faz aqui. E quando a gente voltar, eu sempre gostei, né? Mas assim, a gente vai trazer essa gente toda para cá, para eles virem conhecer. Vão conhecer a universidade conhecendo o laboratório. Se mais alguém quiser mostrar os seus espaços, tudo bem. Mas pelo menos a gente consegue mostrar o nosso espaço, o lugar onde a gente trabalha e mostrar para eles que quem está aqui não é alien, né? Todo mundo que está aqui é daqui, é gente como a gente, né? Ninguém é extraordinário, alienígena ou, sei lá, marciano. E às vezes eles pensam isso, né? Às vezes quando pensam que vão falar com a gente, tu estuda na universidade, ou comigo, tu é professora, tipo assim, como se ser professora na universidade fizesse com que a gente tivesse vindo de Marte, mais ou menos assim, né? Não. E é importante a gente mostrar que não, que todo mundo nasceu, cresceu, tudo igual. E eles podem também. Tá certo. Mais alguém, então, vai apresentar? Sim. Nossa. Então, vai lá. Obrigada, meninas. Parabéns pelo trabalho também. E nós temos mais coisas por aí. O pessoal que está aqui comigo no Lab, como está mais perto, eu vou agora usufruir. Podem ir. Podem começar. Vocês já estão vendo a apresentação? Ainda não, mas está quase. Tá. Então... Tá aparecendo, irmão. Apareceu? Apareceu. Tá. Então, eu, Heloísa e minha amiga a Bruna, nós vamos apresentar o nosso projeto
sobre a higienização das mãos. Prof, eu só não vou conseguir abrir minha câmera porque do notebook não está funcionando. Sem problemas. Introdução. Através das mãos, muitas doenças e bactérias são transmitidas com um simples contato e a lavagem e higienização correta das mãos é fundamental. Então, para evitar a transmissão de doenças como gripe, viroses ou até o Covid, eu e a Heloísa realizamos o projeto Operação Mãos Limpas, que tinha como objetivo ensinar os alunos das turmas do 3º e 4º ano do Colégio Estadual Dr. Durvalino Luciano de Souza, aqui de Cerro Grande, a forma correta de higienizar as mãos e a significativa importância dessa prática, como a saúde pessoal e coletiva. Então, o objetivo geral, ensinar a higienização correta das mãos, segundo a Anvisa. Objetivos específicos, ensinar a morfologia viral bacteriana, abordar sobre as principais doenças que podem ser transmitidas pelas mãos e discutir sobre as formas de prevenção de doenças infecto-contagiosas. Quando a gente abordou a morfologia viral e bacteriana, como eles eram muito pequenos, né, a gente não ficou falando muito sobre cada estrutura e tal, a gente resolveu mostrar um pouco mais, tipo, só dos desenhos mesmo para eles terem uma noção sobre isso, né. E também a gente falou, tipo, bem dinâmico, assim, sobre as doenças e as formas de prevenção, para que eles pudessem entender, né, assim, um pouco mais tranquilo para eles, porque se a gente fosse falar, tipo, termos muito específicos, eles não iam acabar entendendo, né. Aí, antes de falar sobre isso, a gente falou sobre células também, um pouco sobre os micro-organismos, para eles terem já uma noção como que era. Metodologia. Realizamos uma apresentação nas turmas escolhidas no dia 13 de agosto de 2021. A apresentação foi realizada com slides intuitivos sobre o assunto, que foram elaborados a partir de pesquisas em artigos científicos com as orientações disponíveis em sites da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Assim, como eram 2 turmas de crianças, como a Elo falou, até o 4º ano, eu acho, já tinha estudado alguma coisa sobre vírus e bactérias. Daí deu para usar uma linguagem um pouquinho mais científica com eles, até eles estavam um pouco curiosos nessa parte. Mas o 3º ano mesmo, a gente fez uma coisa bem intuitiva mesmo, bem dinâmica com eles. E a curiosidade deles também foi imensa, meu Deus. Até mais do que o 4º ano, que já tinha um pouco de conhecimento. Eles estavam bem empolgados com esse negócio. Aí, ainda mais no final, a gente falou que quando tipo, voltasse um pouco as coisas ao normal, eles iam poder vir até a universidade e conhecer o laboratório. Eles queriam que a gente fosse pegar um microscópio para eles verem. Sim. Eles estavam muito, muito empolgados com isso. Aí a gente realizou também as práticas, né, que a gente deu as luvas para eles, e aí com a tinta a gente fez, tipo, os movimentos para lavagem das mãos. Eles adoraram essa parte, né, e também acharam incrível a parte quando a gente mostra com a luz negra, a luz neles. Aí a gente falou para eles que a gente ia passar um álcool especial nas mãos deles, para eles terem um pouquinho de noção que a gente não tá vendo as coisas, né, mas que os bichinhos, eles estão ali. Aí eles acharam isso muito incrível, já queriam sair lavar as mãos ou passar álcool. Foi uma euforia só quando foi passado e mostrado na luz negra. Meu Deus, ficaram todos apavorados. E daí eram todos da mesma cor, ficava tudo verdinho. O 4º ano não notou isso, mas o 3º ano veio e pediu pra gente: mas são todos da mesma cor? É assim? Aí, conclusão, com base no que foi planejado, espera-se que os alunos tenham aproveitamento do conteúdo passado para que possam se conscientizar da importância da prática e realizar as ações corretas sobre a higienização das mãos. Acredito que sim, que eles tenham, tipo, aproveitado tudo, e com certeza quando eles chegarem em casa, meu Deus, os pais devem ter ganhado uma aula praticamente, porque
principalmente o terceiro ano, eles estavam, assim, muito empolgados com isso, acharam muito legal. E aí aqui, então, tem algumas imagens a gente realizando a prática com as mãos, ali mostrando na luz negra. E aí depois a gente fez uma foto com eles, né? E aí é isso. Seria isso. Deixa eu parar de apresentar. Muito bem, meninas. Muito bem, muito bem. E aí, se sentiram, professoras? Sim. Acho que até Meu um pouco Deus. mais. É. Ai, eles acharam o máximo quando a gente falou que a gente tava fazendo enfermagem. Meu Deus, teve uma menina que falou: ai, é meu sonho fazer enfermagem. Ai, meu Deus, querida, achei ela um... E a felicidade Olha, dele. daqui a pouco, quando a gente menos espera, essas crianças que vocês estão aí apresentando coisas por aí aparecem aqui, né? A Carol, Mara, inclusive, né? já contei para vocês, né? A Carol, que é colega de vocês aqui do Detecta, eu conheci ela num projeto desses que eu fiz na escola. Ela estava no, não sei se quarto ou sexto ano. Nossa! E aí, quando eu dei de cara, e assim, eu lembrei dela quando eu dei de cara com ela na sala, porque ela é toda, né? Assim, bastante. Ela não é uma pessoa que passa desapercebida. E ainda lá, ela também não passava desapercebida. Quando eu enxerguei ela na sala de aula no primeiro semestre, só não lembrava o nome, né? Mas, enfim, daqui a pouco, esses alunos para os quais vocês estão levando todas essas informações venham para cá também, né? Depois, e vão fazer isso também. E depois, prof, eu acho que o pessoal do município também, das escolas, eles querem marcar uma visita para vir até aqui. Inclusive, minha mãe pediu se a gente podia fazer uma apresentação na turma dela, que ela também dá aula no município, né? Porque ela falou que os alunos do município ainda são muito mais, tipo, sem acesso a quase nenhuma informação, né? Aí acho que eles vão gostar. Ah, que ótimo! Gostaria que vocês contabilizassem quantas pessoas vocês conseguiram. Tipo assim, Teve uma vocês apresentação escreverem... que foi também pelo Meet, e o professor deixou uns alunos assistindo pelo Meet, porque estava metade. É, legal. Daqui a pouco, assim, quando quem ainda não colocou lá, né, informação. Outro dia eu peguei de alguém e coloquei no Insta do Semicro. Eu ainda quero ir fazendo isso, colocando a atividade de cada um, só que ainda não consegui fazer. Mas seria legal vocês colocarem, assim, quantas pessoas vocês conseguiram atingir com a atividade que vocês fizeram, né? E ao todo a gente consegue saber quantas pessoas a turma toda, né, conseguiu alcançar com esse nosso trabalho. Mais alguém? Eu, prof. Eu não realizei o meu trabalho fora de casa, fiz em residência mesmo, mas as outras oportunidades eu não pude apresentar, então vou ter que apresentar agora. Tá bom, pode ir. Tá aparecendo? Agora sim. Só colocar tela cheia. Ok. Então, eu vou apresentar o projeto Operação Mãos Limpas, da disciplina de microbiologia. Qual a importância da higienização das mãos? As mãos, ela constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência prestada ao paciente. E a higienização das mãos é a medida mais eficaz para prevenir a infecção hospitalar. Para que higienizar as mãos? Para a remoção da sujidade, suor, oleosidade, pelos, células escamativas e da microbiota da pele, interrompendo, então, a transmissão de infecções veiculadas ao contato. Prevenção e redução das infecções causadas por transmissão cruzada de micro-organismos multiresistentes. Aqui eu coloquei, então... Oi? Não tá passando os teus slides.
Ué, Eu acho que você deve... também não tá em modo apresentação. Acho que tu tem que pôr em modo apresentação. ai, mas ele tava. Pra gente aqui Assim tá bom. vocês enxergam? Sabe aquele livrinho que tem embaixo? Põe um livrinho Aumenta aberto. um pouquinho. O livrinho aberto que tem embaixo. Clica nele. Foi? Isso. Agora sim. Ah, tá. Agora tá indo? Agora sim, agora tá vindo, tá indo. Tá bom. Porque eu coloquei os 5 momentos, então, para a higienização das mãos, né? No hospital, então, no profissional. Então, o primeiro, antes do contato com o paciente. O segundo, antes da realização do procedimento asséptico. O terceiro, após o risco de exposição a fluidos corporais. Quarto, após o contato com o paciente. E o quinto, após o contato com as áreas próximas ao paciente. Como realizar de forma correta a lavagem das mãos. Então, eu realizei o projeto com a minha mãe. No primeiro momento, então, eu mostrei para ela, né, ensinei. Conversei com ela sobre a importância, então, da lavagem, qual que é a sua eficácia, por que, então, que ela deve ser realizada da forma correta. Mostrei para ela, então, os passos, né, da forma correta. E ela até ficou bem impressionada, né? Ela até me disse como que a gente faz de forma errada e acha que é certo, né? Então, depois que eu ensinei ela, mostrei, ela foi e realizou a técnica. Eu tirei as fotos, então, fiz uma montagem das fotos na forma correta com ela. Os resultados, então, a participante aprendeu sobre a importância, então, da lavagem das mãos, a sua eficácia e a forma correta de ser realizada. A conclusão, então, as mãos, ela constituem a principal via de transmissão, né, dos micro-organismos durante a assistência prestada ao paciente. A higienização das mãos, então, é a medida mais eficaz para prevenir a infecção hospitalar. Por isso que ela é indispensável, né? É indispensável, então, esclarecer a forma correta da lavagem, já que muitas pessoas, elas ainda não têm acesso a essas informações, ou muitas vezes até dão uma negligenciada, né? Acham que não tem tanta importância assim, que não é tão necessária. Então, e para uma melhor adesão dos profissionais, né? As boas práticas da higienização das mãos, visando, então, a prevenção e a redução das infecções, bem como a segurança de pacientes, dos profissionais e até dos demais usuários do serviço de saúde. As referências. Seria isso. Muito bem. E a mãe? Agora ela tá lavando certinho. Tá Aprendeu. Certo. Tá certo também. Bom também, né? Mais alguém, será? Não? Todo mundo apresentou? Prof, eu, no meu caso, eu estou usando o teu telefone, eu não apresentei o trabalho, mas não tenho, a minha internet está muito ruim, eu estou sem internet desde ontem de tarde, aí eu não tenho como, é só do telefone, não vai rolar. Com ele, quem sabe, tu só conta. Porque, na verdade, hoje é a nossa última aula, né? A semana que vem a gente já tem prova. Uhum. Pode Sem contar. problema. Eu fiz com a minha filha, que eu fui lá na casa dela, ela faz medicina veterinária, já tem uma noção, né? Ainda bem, né? Sim. Aí a minha netinha também entrou na brincadeira, ela já tem uns movimentos, já faz os movimentos que a minha filha mesmo ensinou. Eu tirei fotos, mas acabei por não optando por figuras da internet mesmo. E foi bem, digamos assim, eu usei os métodos da OMS, cerca de 40, 60 segundos de lavagem das mãos. E os objetivos são a eliminação de micro-organismos. Agora,
Para falar, assim, eu não lembro direitinho como eu, no caso, as palavras que eu usei, mas eu fiz e foi tudo tranquilo. No caso, assim, ensinei a minha mãe em casa também, mas assim, digamos, o que eu pude passar, eu passei. E só que eu, no caso, a gente vê a diferença de você ensinar uma criança, que nem a minha netinha, né, que ela já tem aquela noção de, sei lá, ela não tem noção, ela tem 4 anos, mas ela já faz os movimentos certos, assim, muito bonitinho. Ela faz a conchinha, assim, sabe? Muito, muito legal de ver. Mas foi isso, basicamente isso que eu fiz. Tá terrível, tá umas trovoadas, eu tô aqui na garagem. Não sei se vocês estão escutando. Aqui também tá. Aqui também tá dando um monte de trovão. Ok, tudo bem, Eliane. Então, montou a coisinha para mandar ali no... Sim, eu já mandei. Uhum. Tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguém? Ô, prof, você pode falar quais são os conteúdos que vai cair na prova? Deveria poder, né, Luísa? Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui eu vou abrir e vou mostrar para vocês o nosso plano de ensino. E assim de cor também não lembro. Nosso plano de ensino. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Estão vendo alguma coisa? Sim. Sim? Uhum. Ok. Então, nós estamos... Ok, aqui. A gente fez a última prova até essa parte aqui, né? A gente fez até bacteriologia, certo? Lembra? Sim. Então, falta nós falarmos... A prova é sobre fungos, sobre a higienização das mãos, na verdade, não cai na prova, né? Fatores de crescimento já caiu na prova, porque eu coloquei fatores de crescimento antes de fungos, lembram? Sim. Então, o que vai cair na prova? Fungos, micologia, controle microbiano e microbiota. É pouco conteúdo. E microbiota, que é a última aula que vocês assistiram assíncrona. Fungos, controle microbiano e microbiota, e aí tá junto naquela aula, microbiota e patogenicidade. Hoje é dia 25. Na verdade, nós usamos para as apresentações. E a aula prática, esse negócio de controle de qualidade do ar, seria para vocês deixarem as placas abertas e verem os micro-organismos que caíam nessas placas, e nós faremos o cálculo depois. Basicamente isso. Prof, Fala. a senhora pode repetir uma última vez o que vai cair? Uhum. Fungos, que é essa parte aqui de micologia. Aí, controle microbiano. E a aula de microbiota, microbiota. Não sei como tá no título lá, não lembro. Ok? Mais uma coisa. Patogenicidade também? Mas patogenicidade está na mesma... Patogenicidade está na mesma aula de
Microbiota. Com vocês. Vai ser na quarta ou na quinta? A prova? É. Vai ser na hora da aula, quarta. Aí eu faço na hora da aula, mas como sempre vai ter alguém que não trabalha e... Quer dizer, que trabalha, né? Que não pode fazer a prova no horário. Então, eu abro mais uma hora de noite. Eu ia pedir, prof, se não tinha como, de repente, deixar, tipo, 1h30. No caso aqui, da última vez tinha bastante texto, e aí eu acabei, tipo, me perdendo um pouco de tempo lendo. A prova for extensa, realmente, eu acho que até 2 dá para deixar, porque foi bem corrido para fazer. Eu achei até que não ia dar tempo. Tá bom, eu deixo 2 horas, então. Não vale colar daí. É para realmente ler as questões com calma. Certo? Tá bom. Ótimo, obrigada. Tá bom. Então, nós encerramos a nossa disciplina, basicamente, agora, né? A semana que vem, então, só avaliação. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho de microbiologia, sabendo que isso que a gente estudou aqui é quase nada, né? De tudo que a gente tem para aprender sobre. Gostaria que vocês levassem para vocês a ideia de que a microbiologia é importante, sim, para a enfermagem, que o enfermeiro precisa entender sobre o que é um micro-organismo, sobre o fato de que eles estão ali, que eles precisam ser evitados em algumas situações, como se evita, enfim. A ideia que eu queria passar para vocês é isso, que eles existem, que eles estão ali e como eles são, né? E que existem várias formas de a gente prevenir a sua presença em determinados lugares. Pode falar, Gabriela. Eu queria perguntar o que, no caso, vai valer nota, tipo, das coisas que a gente enviou para ti. Tudo. Tá bom. Tudo. Na verdade, eu não sei como vocês enxergam. Eu vou mostrar aqui como eu enxergo. Ó. Eu enxergo assim. Já tinha mostrado, eu acho até. Eu enxergo cada uma das atividades, quem fez. Algumas estão sem nota ainda, né? Na verdade, eu ainda não consegui corrigir tudo. A da higienização das mãos, então, hoje que a gente encerra. Mas tá tudo aqui. Então, tudo vai valer. Eu só não sei exatamente, como eu não sabia quantas atividades, mas, por exemplo, fotos da aula prática é prática, higienização das mãos é prática, operação mãos limpas é prática. Todas essas aqui são práticas, né? Isso daqui. E aí a teórica é a prova. Prof. Oi. Que eu tenho pendente ali, porque eu fiz tudo. Tudo que está pendente é porque, de alguma forma, vocês não enviaram ou enviaram por e-mail diferente. Ok, tá. Tem que conferir. Porque quando vocês me mandam por outro e-mail, tipo assim, ele não erra. Se vocês mandaram, tá ali. Ele não... Tá, ele bom. não vai errar de não marcar ou marcar se alguém não mandou. Então, se mandou, tá ali. Confiram para ver se todos eles vocês colocaram como concluída a atividade, se de fato enviaram, e vejam se não mandaram por e-mails diferentes, que às vezes pode acontecer isso. Em várias situações aconteceu isso. A pessoa olhou ali o pendente, mas estava num outro e-mail. Então, confiram que aí é vocês que precisam conferir isso. Eu depois, quando fechar todas as notas, é que vou ver se tem ou não alguma coisa pendente. Vou mandar para vocês deem uma olhada. E qualquer coisa, falem comigo depois. Prof, Opa, desculpa. Vai começar às 8h30 ou vai ser mais tarde, como da última vez? A gente pode começar às 9, se vocês quiserem. Para mim é indiferente. Tá. Eu havia esquecido de mandar a foto do modelo de vírus. Aí eu fui ler lá, daí tinha uma mensagem, aí eu enviei, não tem problema? Não, só vai dizer que está atrasado. Aí, no máximo, eu desconto alguma coisa de ponto por estar atrasado, mas vai estar a atividade feita.
Ok, obrigada. Ok, então? Estão liberados. Não esqueçam de responder aquele questionário sobre o projeto de extensão. E enviarem todas as atividades e prova semana que vem. E felicidades e boas férias para nós aí. Tá tudo certo. Então tá. Tchau, tchau. Tá bom, um beijo. Eduarda que queria Sim, falar. prof. Eduarda, vamos marcar para depois? Tu me chama no WhatsApp, por favor? Pode ser sim, prof. Quando fica melhor para a senhora? Tá, porque agora, assim, tipo, eu tenho que ir lá para a rádio, já devo estar saindo. Sim, bem tranquilo. Que dia fica melhor para te chamar, prof? Pode chamar... na verdade, assim, ó. Hoje eu tenho aula de manhã e de tarde, o dia inteiro, na verdade. De tarde inteira. Sempre mais próximo ao meio-dia é mais tranquilo, porque aí eu não estou em aula, pelo menos, né? Aí no máximo reunião, mas daí eu te digo, estou em reunião agora, chamo daqui a pouquinho. Tá bom, prof. Eu vejo então um dia mais perto do meio-dia que ficar melhor. Isso, ou mais perto do meio-dia ou mais perto do fim da tarde. Tá bem, bem tranquilo. Até mais. Tá bom. Certo, um abraço. Tchau. Andreina? Oi, prof, viu? Só para te lembrar, eu te reenviei um e-mail. Se tu puder dar uma olhadinha e me retornar.